Bob do Jornal do Oeste. Ô, Deia, tudo bom? Seja bem-vinda, pessoal. Estamos entrando ao vivo. Aqui, ó, vou convidar o Giovanni Gobi, ele que é diretor executivo do Jornal Folha do Oeste. A gente vai bater um papo sobre excelência hoje, tá? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Dá um joinha aí. Grande E aí, Giovanni. pessoal, boa noite. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aí, Isso, centraliza aí bonitinho, tá tudo certo. tô com o meu auxiliar Pedro Henrique aqui atrás de mim. Dá um joinha aí, legal, legal. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o bate-papo especial aí com Giovanni Gobi, ele que é diretor executivo do Folha do Oeste, também do jornal Folha do Oeste, ó, o Léo aí, ó, rapaziada, pessoal da BYB Digital, tá? Ó, o Giovanni Eu Gobi mesmo entrou aqui aqui. Meu Deus do céu! Tem que ver se tá tudo certo aí, senão estão hackeando tua conta, né, Giovanni? Mas o Giovanni também, ele é diretor aqui no Excelência, né? Ele participa com a gente aqui na diretoria do Excelência, tá fazendo um trabalho bacana lá no Oeste, mas assim, melhor do que eu te apresentar, Giovanni, fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho de quem tu é, do teu trabalho no jornal Folha do Oeste. Conta um Tá, pouquinho, fala então, pro pessoal aí te conhecer, quem não te conhece ainda, para conhecer um pouco do teu trabalho. Vamos lá. vamos lá então. Eu me chamo Giovanni Guerra Gobi, tenho 42 anos, tenho dois filhos, meninos, né? E participo desde 2003 do movimento associativista, né? Comecei lá, falar um pouco da área institucional primeiro. Comecei lá em 2003, através do convite do meu amigo Doreni Caramori Júnior, que trouxe muita gente para esse movimento, né? E ali no meio das associações empresariais, a gente começou, através do grupo de jovens empresários, a participar da estruturação do CEGES, do Conselho Estadual. Depois disso, a gente participou também da estruturação da CONAGE, que é a Confederação Nacional do Jovem Empresário, e passando, obviamente, pelos municípios, né? Então, na época, eu morava em Florianópolis e pude coordenar o núcleo de lá também. Ajudei na fundação aqui de São Miguel em algumas. Ajudei não, né? Dei orientações no início deles, né? Não dá para dizer que ajudei, acho que talvez deve ter ajudado um pouquinho, muito tempo atrás. E dali em diante a gente foi construindo espaços e oportunidades que nos possibilitaram ter muito relacionamento, muitos contatos, muitos amigos, muitos negócios, né? Acho até que talvez a gente fale um pouco mais disso para frente, Sim. a questão do associativismo, do relacionamento, dos negócios e tal. Fica à Mas vontade. Hoje tu és a estrela, Giovanni. quem me dera, né? Então, a gente pôde construir muita experiência boa, sabe, Luiz? A gente construiu assim muita situação que no nosso dia a dia, como empresário ou como pessoas normais, vamos dizer assim, que tem o seu emprego, que tem as suas atividades, acabam não vivendo, né? Porque o associativismo proporciona isso, faz com que a gente tenha experiências sempre inovadoras e diferentes da nossa rotina, né? E isso é muito legal. Então, nos traz um crescimento diferente daquele que a gente busca por conta própria nas nossas atividades individuais. Então, o Excelência apareceu na minha vida em virtude desse relacionamento institucional via entidades de ações comerciais, né? Porque pessoas que construíram comigo essa trajetória lá acabaram indo, se direcionando para outros movimentos, entre eles a DVB, Excelência, entre tantos outros aí que existem Brasil afora e que vêm sendo ocupados por pessoas que a gente conhece nesse meio, né? Então, eu tenho grandes amigos que passaram já pela Excelência, né? Também, ou como diretores, ou como presidentes, né? Então, acho que a Carol Linhares foi presidente, por exemplo. Deixa eu ver quais os últimos presidentes, me ajuda aí, Luiz. Foi A Carol, foi a o Carol, Zardo, foi o o Amândio, Amândio. teve E mais, e dali para o André Rosinski também. André Gaidzinski e o. Nessa Antes ordem, deles tá? eu não.
Mas principalmente esse aí. Então, acho que foi o André, depois o Amândio, depois a Carol e por último o Zardo, né? E agora o Leandro Farina. Então, são as pessoas que eu conheci nessa trajetória institucional que me apresentaram a excelência e me convidaram a participar. Na verdade, comecei com a Carol, né? Tive um convite do Zardo na época, na primeira gestão dele, não pude fazê-lo, não pude acompanhar e tal. Depois a Carol convidou, eu acabei aceitando. E estou, então, pela segunda gestão, agora nessa, junto contigo, na gestão do Leandro Farina, como vice-presidente do Extremo Oeste. Inclusive, o Leandro está presente na live, né? Um salve para o nosso presidente aqui, né? Legal, bem bacana. E aí, Não? a missão, então, dentro da Excelência, de disseminar práticas de gestão de excelência aqui na nossa região, né? Então, essa, vamos dizer assim, eu participo também aqui na Associação Empresarial de São Miguel do Oeste, como diretor, que foi impactada em cheio com a questão da pandemia, porque a gente acaba tendo praticamente toda a operação que tinha de treinamentos suspensa, porque era tudo basicamente presencial. Então, nos possibilitou iniciar também mudanças de estilo, né? E também a gente vai falar sobre essa questão na sequência. Legal. Um dos ganhos do Covid é justamente a gente poder mudar o jeito de fazer as coisas, né? Então, também estou ainda como conselheiro fiscal da DVB, que é a Associação de Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil de Santa Catarina, uma entidade também que tem uma representatividade muito forte, da onde vários presidentes do Excelência também migraram de lá para o Excelência, né? O próprio Zardo, Carol Linhares também passaram por lá. Então, a gente vê que acaba diversos amigos em comuns se cruzando em entidades e fazendo participações da forma como a gente pode construindo, né? Eu costumo dizer assim, a gente deve se dedicar a essas coisas, não só aos nossos negócios, mas principalmente ao bem comum, que é se dedicando voluntariamente a esses trabalhos, né? Que isso só faz bem para a gente mesmo e muito mais para quem o recebe. E aí, na minha vida... Fala, Luiz. Não, eu sou suspeito para falar de associativismo. Também sou conselheiro da CIF, sou diretor da DVB. Eu estou no Conselho Fiscal da CIF, do Conselho Superior da CIF. Me esqueci desse aí, que foi minha entidade mãe, assim, que me acolheu desde o início e até hoje faço parte. Mesmo morando aqui há 4 anos e meio, eles não me deixam de fora lá porque dizem que não pode. Aí eu, tá bom, então. Continuo associado lá, inclusive, a gente tem 2 empresas associadas ainda à Associação de Florianópolis, né? E também represento lá no Conselho Superior. E daí da minha vida profissional, senão a gente vai ficar falando a noite inteira só de associativismo, porque quem convive sabe como é bom, né? É quase uma máfia, né? Eu trabalhei assim muito tempo da minha vida com o meu pai, né? Eu trabalho com o negócio dele. Então, até 2005 trabalhei com ele. Chegou um momento que eu tive que tomar a decisão de seguir isso em frente e tomar um rumo diferente para a minha vida. Fiz isso. Aí trabalhei um tempo lá com consultoria com os amigos. Foi uma experiência interessante. Não deu muito certo financeiramente, mas foi uma experiência interessante. Pessoas que hoje todos têm caminhos diferentes daquele e estão todos super bem, né? Então, mostra que eram pessoas boas, mas que o projeto ainda era muito cru. Depois disso, trabalhei com 2 agências de publicidade, as 2 quebraram também, e tudo aprendizagem, né? E depois disso, eu acabei me dedicando à operação de seguros. Então, desde 2008, comecei esse negócio de seguros, e até hoje eu tenho uma carteira, vamos dizer assim, chamar uma carteira de seguros, né? Que é administrada por uma corretora lá de Florianópolis. Em 2013, voltei a trabalhar nas empresas familiares, né, numa empresa de software em Florianópolis, e aconteceu lá para 2015 que a gente tinha a necessidade de alguém para seguir comandando as coisas aqui, das empresas aqui de São Miguel, né? E eu acabei conversando com meu pai e disse, quem sabe eu vou para lá, falei meio brincando um dia, não tinha mesmo essa intenção, ele disse, eu acho que devia. E aí falei na época com a minha esposa, na época, né? O que tu acha de nós morar em São Miguel? Eu digo, eu acho que é legal. Vai, vamos, né? Em 2 meses eu vim para cá. Então, vim com o objetivo. Meu pai acabou de entrar na live aí. Ó. Seja bem-vindo, seu Miguel. Aí, ó, seu Miguel, seja bem-vindo. Bem-vinda.
um pito nele, porque hoje à tarde eu tive outra da ação comercial, empresarial, e ele não entrou pela minha mãe. Agora ele está entrando com o dele. Faz um mês que ele fez acho que menos que isso. Olha só. Ah, E aí, então, o que aconteceu, né? Acabei vindo para cá na condição de cuidar das coisas que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem alguns imóveis, algumas propriedades da área que trabalha com cereais e tal. Mas, principalmente, como empresa, né? A gente tem que geram mais emprego, principalmente, demanda mais atenção diária. O Folha do Oeste, que circula já, se não me engano, 37 anos, nunca parou. Hoje a gente circula semanalmente com ele, a edição toda colorida e para toda a região aqui, mas um negócio que teve que se reinventar com a questão da internet. Lá em 2013, 14, até antes de eu chegar aqui, a gente começou a trabalhar a questão web, né, com foco em vídeos, em matéria de vídeo, portal e tal, e depois mais com força nas redes sociais. Hoje um negócio totalmente transformado, perto do que tínhamos anos atrás, né? Antigamente o nosso negócio era o papel, olha só que vendedor ruim, não deixei um jornal aqui do meu lado. O nosso negócio era o papel, era o jornal impresso. Hoje não, né? Hoje o nosso negócio, a gente sabe que o nosso core business é gerar conteúdo de relevância, gerar informação que traga a atenção do nosso leitor e principalmente do anunciante que vem carregado com ele. E temos também uma escola que começou com a minha mãe, tem 42 anos, portanto, a minha idade, né? Eu estive na barriga dela enquanto a escola era gerada também, fomos gerados juntos. Eu nasci em janeiro, a escola começou as aulas em março de 78 e estamos aí atendendo de crianças até 14 anos, né? Até o 9º ano. Que também teve que se reinventar nessa pandemia, porque a gente vai chegar também nesse ponto, né, mais para frente, dentro do nosso tema, que sofreu e ainda sofre um impacto violento com ela, pela característica de não poder ter aula presencial, né? E agora, pelo menos, com uma luz no fim do túnel de voltarmos às aulas dia 13 de agosto. Além disso, a gente tem, então, essa empresa de software também, que faz software para gestão de jornais, portais, essa questão assim de atendimento, principalmente a veículos de comunicação, mas acaba tendo algumas outras atuações também. Então, como empresa, assim, esse é mais ou menos o nosso principal, né? Tem outros projetos em andamento que a gente tem aqui, daí, que andam em paralelo, a gente vai tocando. Muita coisa que ficou para resolver, que o meu pai sempre foi um grande fazedor, né? Já teve muitos negócios diferentes e com isso também a gente acaba tendo muitas... Às vezes as pessoas olham e pensam assim, nossa, quanta coisa que tem, mas não tem ideia do tamanho dos boletos que tem lá no porta-mala, né? Os pepinos que a gente tem para carregar na caçamba do carro. Então isso tudo a gente está aí com o objetivo de desenrolar e deixar a vida mais limpa, mas no desafio muito grande de dar sequência numa empresa familiar, que ainda são negócios pequenos e familiares, que ainda sofrem muito com as intempéries do mercado e principalmente nessa questão, vamos dizer, dessa fase, para nós não dar aquele nome que ninguém gosta de falar, focando no positivo, uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, principalmente através da escola dela, né, de focarmos no positivo, no que há de bom e não nos problemas, né? E com isso a gente andar para frente. Então, o resumo meu, acho que basicamente é esse, né? Hoje estou bem feliz com a condição das coisas como estão, estava pelo menos até meados de março. Agora a gente tem que se reinventar, né, Luiz? verdade. Mas não dá para reclamar. A gente tem, acho que, coisas boas, só coisas boas a agradecer. Agora é replanejar, reorganizar os trabalhos e seguir em frente, né? E pô, bem legal, né, Giovanni? Porque tua família é super empreendedora, né? Tu teve a oportunidade de seguir outros caminhos, mas não tem jeito, né? A família é empreendedora, a gente acaba voltando às raízes e apoiando a família. E antes de a gente falar um pouquinho de como vocês aplicam excelência e um pouco da forma como vocês veem o mercado, como é que está sendo para ti essa passagem de bastão, né? Porque enfim, essa sucessão familiar ela nunca é simples, né? E várias pessoas que
conversam com a gente, que seguem a gente, passam por essa parte de sucessão e tudo mais. Fala um pouquinho de como é que está sendo a experiência para vocês, do teu pai largar o osso, da tua mãe largar o osso, tu assumir algumas coisas. Como é que é Então, esse eles processo optaram aí? eles optaram, foi uma coisa assim, sabe que a sucessão familiar ela é muito difícil, né? É um tema sempre muito complexo e que tem muito estudo por trás e muita situação. Cada caso tem a sua particularidade, as gerações mudam muito, né? Então, quer dizer, a geração que eu vivo já não tem nada a ver com o que meu pai e minha mãe viveram, e também não tem nada a ver com o que meu filho já vive na idade dele, muito menos a que ele vai viver quando ele tiver a minha idade, né? Então, são situações que a gente tem que relevar, porque prejudica para os dois lados, né? É pesado para ele, é pesado para mim, cada um na sua medida da balança, Aham. né? Então, eu trabalhei com ele praticamente a minha vida inteira, fiquei alguns anos fora, né? Tentando minha carreira solo, acabei voltando para uma situação que eu me vi ligado a isso, né? Então, a gente teve uma necessidade do negócio, de a gente poder trazer, ter uma continuidade aqui dos negócios que a gente tinha, né? De alguém nosso. Eu tenho duas irmãs que moram em São Paulo já há muito tempo. As duas casaram com um paulista e moram lá, cada um tem 2 filhos, e meu irmão mora em Florianópolis também, seguiu carreira na Polícia Federal, hoje aposentado. Então são pessoas que seguiram as suas vidas, né? E eu vi, pô, alguém vai ter que se envolver com aquilo lá. E acabei vindo. Então, em outras oportunidades, quando eu era mais novo, eu descobri que dificilmente a gente conseguiria fazer, vamos dizer assim, criar um espaço. Talvez esses sejam problemas, né, em empresas familiares, de a gente achar que tem que ocupar um espaço de alguém, por exemplo. Então, teve um momento que eu atuei na parte financeira, quando uma funcionária nossa saiu para trabalhar com o marido, eram 17 anos de empresa, e fui lá eu fazer operacional de lançamento e tal. Sabe, legal fazer isso um pouco, mas eu não recomendo que os pais e filhos sigam isso como uma rotina costumeira, né? Porque dali tu tem que passar nos setores, aprender tudo e tal, mas não ter a mente de permanecer lá. Então hoje eu tenho muito mais clareza de que que a gente tem que sim ter uma experiência de liderança, lógico, né? Estudar as características que te desenvolvam isso, se você acaso tem um negócio que deseja liderar, claro, primeiro tem que querer, né? Sim. E depois construir este caminho para que ele esteja sadio tanto para a empresa quanto para você, empreendedor, porque vai sofrer muito com isso, com o processo, vai ter dificuldade. Eu vim num momento muito difícil, principalmente do jornal, que a gente tinha uma pessoa que trabalhou aqui 20 anos conosco, depois saiu, e ficou um gerente novo no caminho, que foi a pior escolha que a gente teve em toda a história empresarial do jornal, foi o cara que esteve aqui. Então eu cheguei aqui com praticamente nenhum cliente, um clima totalmente desgastado entre os colaboradores, chefe de redação cumprindo aviso, fiquei sabendo só umas semanas depois que cheguei, uma confusão. Então foi bastante desafiador na época, né? Mas a gente, focando no que tinha que ser feito, foi resolvendo, tirando os problemas para o lado, vendo o que tinha que ser feito, fazendo. E hoje a gente está aí, não dá para dizer que a situação é confortável, porque a nossa fase atual de pandemia dificultou ainda mais todo mundo, mas tem muita expectativa, muita coisa boa, muita produção boa, de tudo já se fez nesse caminho, né? A gente sempre buscou inovar antes de aparecerem as dificuldades, então a gente percebeu que não necessariamente através da dificuldade que tu tem que mexer, e sim da situação que tu se encontra, ou das possibilidades que tu tens para mudar. Acho que isso é o mais importante, né? E talvez ali, Luiz, a gente entre no primeiro foco, assim, dentro do nosso contexto que eu queria trazer da questão da pandemia, né? De você não esperar que os outros ajam para ver como é que foi o resultado para você agir também, né? Eu acho que a atitude é a primeira palavra para que a gente possa mudar a nossa situação. Seja ela no momento de pandemia, como a gente vive hoje, seja no momento de mares tranquilos, onde às vezes você tem que também ter atitude para talvez mudar um pouco o teu rumo e pegar um vento mais a favor e ainda ir mais para
frente do que os outros. Então, acho que a atitude, mas principalmente em momentos como o de hoje, de pandemia, eles fazem toda a diferença para que você tenha bons resultados. E isso a gente buscou ter aqui nesse momento, sabe? Vou trazer aí exemplos próximos, que são atitudes que a gente teve, né? De reformulação interna, né? De reorganização de responsabilidades. Graças a Deus, a gente conta aqui nos nossos negócios com um time muito qualificado e principalmente comprometido, sabe? Coisas que hoje em dia é mais difícil de se conseguir, né? Mas as pessoas que tem aqui, em sua grande maioria, tem muito tempo de casa. Na escola mesmo, a gente tem professoras com mais de 30 anos, são várias, né? Histórias acima de 20 anos, mais ainda. Provavelmente, se estão esse tempo todo, é porque o ambiente é muito bom, né? E aí eu tento seguir, claro, nesse caminho, a orientação que eu sempre tive em casa de cuidar das coisas, não como se fossem nossas, mas principalmente como se fossem dos outros, porque eles é que dependem de nós. Né? Claro. Existe porque tem esse time comprometido e que pega junto, né? E tipo, até trazendo um pouco, porque assim, para quem tá vendo a primeira vez aí o nosso bate-papo, né? A gente está entrevistando aqui a diretoria do Movimento Catarinense pela Excelência, né? O Excelência SC. O Giovanni, ele é o nosso VP lá de São Miguel do Oeste. E assim, a gente fala bastante dos fundamentos do Excelência durante todas as nossas conversas. Aqui o objetivo é a gente estar trazendo empresários, executivos, pessoas bem-sucedidas no mercado que possam compartilhar um pouco também dos fundamentos da excelência. E assim, achei super legal no discurso do Giovanni, porque assim, quando ele fala de ter atitude nesse momento, ele está falando de um fundamento bem importante, que é o fundamento da liderança transformadora, porque esse é o momento do líder ir lá e fazer a diferença. Agora sim, não dá para ser hipócrita, né, Giovanni? A grande verdade é que assim, tá difícil para todo mundo. E daí, se você vai lá, tem atitude, faz acontecer, senta com a equipe, redesenha os planos, conversa com os clientes, conversa com os fornecedores, isso faz toda a diferença no processo. Então, intrínseco ao teu discurso, deu para ver o uso desses, mesmo que a gente não formalize muito esse processo do excelência no dia a dia, mas ele está por trás de todas as nossas atitudes. Né? A gente fala muito nesse momento do fundamento da adaptabilidade, né? De puta, o que eu vou fazer nessa hora que o bicho está pegando? Se tu pudesse trazer um aprendizado que vocês tiveram nessa fase de transição, de pandemia, de loucuragem, alguma coisa que vocês fizeram aí na empresa de vocês, que seria legal tu compartilhar, tipo assim, puta, quando eu sentei para fazer tal e tal ação, eu sinto que eu estava indo na direção certa, eu sinto que eu estava no caminho certo, enfim, compartilhe um pouco com a gente algum aprendizado que vocês tiveram aí bacana. Todas as decisões envolvem muita dor nesse momento, né? Porque acaba afetando em algum lugar muito, né? Mas vou te dar duas situações, assim. Primeiro, a gente optou, tinha uma pressão muito grande já no primeiro dia de aula, quando parou no decreto do governo, foi dia 17, né? Uma terça-feira. Na quarta-feira, a gente já começou, criança já vinha para a escola e já mandava de volta para casa. Muitos pais levaram, alguns não conseguiam, trabalhavam muito cedo em frigorífico e tal, e a gente atende lá da escola das 7 da manhã às 7 da noite no integral. Então, já é um diferencial que a gente oferece, porque é o que as famílias precisam, não precisam ser atendidas. Nós estamos lá para atender. Então, muitas crianças ficaram naquele dia. Depois veio polícia dizendo que tinha que fechar, que tinha que cumprir o decreto. Naquele dia ninguém sabia se cumpria, se não cumpria, se era opcional, se era obrigatório. Então, foi uma confusão. Né? Porém, a gente tomou lá as decisões de fazer. Então, isso foi na quarta-feira. Na quinta já não veio ninguém, porque daí nos empregos também, nos trabalhos, os pais já perceberam que
que, não, que realmente nem eles iriam mais trabalhar, em grande maioria, né, em muitos casos, e isso nos facilitou. Porém, no primeiro dia já tinham pais querendo saber se podiam pagar metade do mês, porque iam ter que contratar alguém, como é que iam fazer, que não queriam mais pagar a mensalidade, começou aquela pressão. Então, o que a gente fez, né? Quando a gente viu que, pelo histórico dos outros países, demoraria muito a ter o retorno das aulas, porque historicamente isso sempre, né, se mostrava uma verdade, na sexta-feira, então, a gente já conversou com os professores para que começasse a pensar em atividades para serem trabalhadas em casa. Na segunda-feira, já estava mandando atividades para os alunos fazerem em casa. Então, a gente faz, por exemplo, um material que é muito diferenciado, que eu não conheço outra escola que faça, principalmente na nossa região, um anuário. É um material que a gente traz, cria um tema por ano, né, e traz todas as atividades, foto das turmas, trabalho das turmas. Então, tu tem todo o ano retratado todas as crianças e profissionais que passaram pela escola. E vamos trabalhar o anuário, então, né, enquanto a gente não sabe o que está acontecendo. E daí começou aquela... Então, a gente praticamente não parou o envio das atividades. Então, nessa primeira semana de paralisação, a gente já estava sofrendo com as dificuldades de professor que não tinha internet em casa, que não tinha webcam, que o computador não funcionava, que não sabia abrir os aplicativos, que hoje todos sabem mexer. Então, a gente passou muito cedo por essas dificuldades, o que fez com que a gente trabalhasse muito na frente, penso eu, de uma maneira geral, nem vou falar daqui, mas de todos mesmo, né, pelas outras escolas que a gente conversava de outras cidades, de amigos que têm filhos, ou, né, e nos criou uma oportunidade. Qual? A de implantar uma ferramenta que é um ambiente digital, que é para a escola toda, mas inicialmente, de acordo com a facilidade que a gente tem, principalmente dos alunos, de focar do sexto ao nono ano. Então, hoje, se o aluno entrar nessa ferramenta, ele tem ali dentro desse ambiente digital os materiais de aula dele, as atividades, quantas faltam fazer, quantas já foram corrigidas, prova, tudo ali dentro. Então, foi um momento que a gente teve para desenvolver uma atitude que a gente já estava construindo, mas que vinha meio parada porque não se via muita necessidade. E aí, com a pandemia, ela aflorou, fez com que a gente fizesse, e eu vejo isso que ainda vai ser uma grande oportunidade nossa de diferencial, porque eu não vejo outras escolas fazendo isso, né? Então, a gente migrou o foco de atenção para uma outra coisa. Então, tu vê aqui características como pensamento sistêmico, adaptabilidade, compromisso com as partes relacionadas, liderança transformadora e geração de valor. Tu vê cinco Fundamentos. dos fundamentos do excelência envolvidos numa trajetória rápida, numa atitude. Assim como eu conversava hoje com a nossa sócia, Clair, que é a nossa diretora, e disse assim, Clair, ela sofre muito cada criança que principalmente abaixo dos 4 anos, onde não é obrigatório estar matriculado em escola, nem todos os pais têm aguentado manter o custo da escola, né? Então tem saído. Isso é geral no Brasil, não é um azar nosso, né? Uma particularidade nossa. Então a gente tem buscado, eu disse para ela, nós tem que considerar que nós vamos perder tudo. O que ficar está no lucro. O que a gente tem que ver é, daqui para frente, quando voltar às aulas, o que nós vamos oferecer de diferencial? Uma webcreche que nós não tínhamos, já que nós perdemos muitos alunos do integral, e aí pegar eles menorzinhos ainda e manter como clientes por mais tempo, né? A gente já tem o projeto de lançar o ensino médio, quer dizer, talvez adie por causa da pandemia, mas talvez não. Ainda está em estudo. Então, assim, nos deu oportunidade de focar em coisas e talvez buscar oportunidades que também traz diversos dos conceitos aqui, dos fundamentos do excelência, né? Diante de uma dificuldade, né, Luiz? Então, e assim são em todos os negócios. A gente tem que, talvez, limpar a mente do que tem de ruim. Não adianta ficar pensando no problema, no que tu está perdendo. Tem que pensar no que tu pode fazer de diferente para ganhar, se não nisso, em outra coisa que hoje você não atua, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma positiva, de uma forma propositiva, e ver que ações que a gente pode tomar, que atitudes a gente pode tomar, que vai fazer alguma diferença. Acho que nesse processo é importante a gente falar uma frase que é muito dita, mas que é importante dizer, né? E nesse tempo todo que a gente fica em casa e fica nesse isolamento social, distanciamento, que tudo passa. O que é bom, o que é ruim vai passar. Até o que é bom passa, né? Infelizmente, então, né?
Então, esse nosso momento aqui de hoje, dessa situação, vai passar também. Hoje à tarde eu trocava, essa é a minha segunda live. Eu já tive ainda duas no mesmo dia. Então, a gente fiz uma live às 5 da tarde com a Aline Menestrin, da Grandmestre, e ela me disse exatamente isso, assim, que não vamos falar não é crise, é CRI. Vamos tirar esse S, vamos transformar a crise em CRI. Porque a saída de toda crise é criar, é buscar alternativas, é olhar o que tu pode fazer de diferente e tomar a iniciativa de fazer, né? E fazer. Então, acho que esse ponto aí ele é crucial dentro da nossa discussão entre a pandemia, de você não ter receio de fazer. Agora, claro, meça os riscos, né? Corra riscos, mas corra riscos calculados, e que você possa ter alternativas dentro da tua estratégia e analisando. E aí vem outra questão do MEG, né? O que o MEG ensina para nós? O MEG é o modelo de excelência de gestão, que na verdade são orientações dentro da gestão para você seguir. Então, várias, né? Por exemplo, se você cria índices e se você também acompanha eles. Não adianta você criar um índice, por exemplo, vamos ver a satisfação dos pais com o ensino à distância da escola. Criei o índice, mas não acompanho, não monitoro, não serve para nada, né? Então, a gente tem uma continuidade dessa ação e poder entender melhor em que momento a gente está vivendo, em que momento, como a gente precisa redirecionar a atenção do negócio, né? Legal. Porque assim, é muito louco porque é tudo uma questão de perspectiva, né? Acho que o grande presente que fica também dessa pandemia é a gente ter a oportunidade de estar olhando para o lugar certo. Porque assim, quando o bicho pega, tu tem que apertar a conta de tudo quanto é lado, tu tem que enxugar tudo quanto é custo e etc. E daí tu começa a olhar para o essencial, tu fala assim, porque assim, não sei se tu já se pegou questionando sobre isso, mas aquele negócio que o governo fala, estão liberados somente serviços essenciais. Isso eu trouxe para a realidade da minha empresa, que eu falei assim, cara, eu vou manter somente o que é essencial. Então, coisas que eram fancy, né, que o americano chama, coisas que eram bonitinhas, o serviço ter, mas não eram tão útil, tão necessária, tão valorizada pelo cliente, a gente começou a rapar fora e viu assim, olha, dá para sobreviver sem isso. Então, a gente, pelo menos o presente que eu trago desse processo é o quanto que a gente ganhou em eficiência e rentabilidade. Assim, claro, teve perdas de cliente, etc., mas tu olha e fala assim, cara, em situações normais hoje a empresa seria muito mais lucrativa e tudo mais. Agora é questão de retomar do mercado, se acostumar, se equilibrar para esse novo normal e a gente poder voltar o caminho do crescimento, né? Porque eu não sei para vocês, mas 2020 ele entrou maravilhoso para a gente, que foi o que deu respiro nos meses que desandou a coisa toda, né? Então, E a expectativa de 2020 era de um ano de decolagem de todos os setores, né? Pessoal, agora vai, 2020 nós vamos voar. E aí, quando a gente foi botar a varinha para fora, a rabeta tava saindo do chão. empinamos o bico, veio o corona no través e botou todo mundo no chão de novo. Então faz parte, né? Assim, agora a gente tem uma noção de que, e a sensação da realidade, de que a gente precisa passar por esse ano vivos, duplamente. Primeiro, vivos em vida, né? Em saúde, superando o vírus. Ou vencendo ele, ou resistindo a ele, né? Não pegando. E segundo, salvando os nossos negócios, né? E esse é o foco que a gente tem trazido nessas lives, nessas discussões que a gente participa e nas entidades, porque justamente acaba doendo em todas as costas, vamos dizer assim, né? Todo mundo sofre com isso, mas pelo bem de seguir em frente e ter uma vida longa, né? Ninguém quer parar para agora isso. Então eu penso assim, a gente tem muitas possibilidades, né? Eu acho que o desafio econômico ele é geral, é global, não é uma característica que só nós sofremos. Tu vê que nem mesmo a OMS sabe o que fala, porque primeiro ela diz uma coisa, aí ontem à noite ela disse assim, não, mas quem é assintomático não transmite o vírus. Aí hoje de manhã já disse que sim, que transmite. Então, se a OMS não sabe o que diz, quem dirá nós, né? Então, assim, estudem bem o seu negócio
E se você conhece um pouco dele, certamente vai tomar as decisões mais acertadas, né? E isso, É, certamente, o mercado vai reconhecer, vai valorizar e vai te prestigiar depois, se você agir com empatia. E é isso que a gente tem buscado fazer aqui. Acho que o legal. momento exige, né? Eu na condição de diretor do Excelência não posso emitir minha opinião em relação às declarações da OMS, mas assim, dava para ser muito melhor. Mas assim, falando um pouco de pandemia, da situação atual, assim, porque vocês estão, enfim, vocês representam um meio de comunicação aí no Oeste e tal, assim, e por conta disso vocês têm uma visão privilegiada do mercado, do que está acontecendo com as empresas, de como está envolvendo o governo, toda a sociedade. Na tua visão, né, da onde vocês estão enxergando essa questão da pandemia, quais são os rumos do mercado, assim, primeiro, como é que foi afetado, né, na tua leitura, e quais são os rumos aí dos próximos passos? Eu acho que, vamos pensar assim de uma maneira mais prática, né? Eu acho que essa tua pergunta nos faz lembrar de um tema que a gente não falou ainda, que é a inovação, né? O que é inovação? Geralmente, algumas pessoas, não vou dizer todos, mas muitas pessoas pensam que inovação é tecnologia, né? Inovação é software, inovação é tecnologia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A inovação, ela é uma forma diferente de fazer uma coisa que você não existe, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui na nossa área de comunicação, se a gente não se inovar diariamente, principalmente agora, para buscar o interesse do leitor e construir boas matérias diferentes e que vai chamar atenção, a gente vai estar na onda, né? Vai ser engolido pela onda, inclusive, né? Então, eu penso que a palavra-chave para sair dessa situação de dificuldade é inovação. Ou seja, o que eu posso fazer melhor para ter mais resultado com menos gastos, menos despende de energia? E aí isso você pode pensar em diversas coisas, né? Dentro dos processos da sua empresa. Até um outro fundamento, né, que a gente entra aqui, que seria, talvez, orientação por processos. Reveja os processos que você tem e veja como você pode melhorar um pouco a atuação do teu negócio para que você tenha mais resultado com menos despende de energia e dinheiro. Isso é dinheiro, né? E são coisas, às vezes, que é forma de fazer. Não necessariamente requer investimento em tecnologia para você inovar. Então, acho que a inovação, ela faz frente a essas necessidades que a gente tem que ter nesse momento de crise, de dificuldade, de se reinventar, né? O que a gente pode fazer para mudar o ambiente em que eu estou, que ele está desfavorável? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê empresas, né, um cenário macro assim, com muitas dificuldades. A gente vê empresas que esperam outras fazer alguma coisa e copiam para também tentar melhorar a sua situação. Já está atrasada. Aquela que fez aquilo provavelmente já está fazendo tarde. Se você espera alguém fazer para fazer igual para ver se melhora, provavelmente já está sofrendo muito mais do que o outro com isso. Então, o que eu vejo? Aquelas empresas que já vinham mal, que já vinham em dificuldade, desestruturadas, com dificuldade de caixa, de processos, de identidade, às vezes, provavelmente não vão passar por esse período. Então, nem todos os fechamentos, as baixas, vão ser em virtude do Covid. Na verdade, muito disso é gestão, né? Já vinha mal e agora vem a pedra de calo em cima dele, né? Eu espero que nenhuma das nossas empresas seja uma dessas. E todo mundo está sujeito a ter as dificuldades do mercado, né? Claro, isso não é uma regra, né? Vamos julgar aqui e dizer, não, mas como assim? Tem negócios que realmente sofrem muito e podem sucumbir em virtude do corona, né? Principalmente setores que continuam prejudicados. Turismo, pensa em turismo, tem desde agências, hotéis e empresas aéreas, a gente vê empresas multinacionais gigantescas, centenárias, pedindo recuperação judicial no mundo todo. Claro, tem alguns que vão sofrer mais, mas eu acho que a gente tem que ter a iniciativa de tentar não esperar acontecer para daí você ver como é que vai resolver, né? Toma iniciativa antes do problema chegar, porque tu sabe que ele está vindo. E nessa altura do campeonato, acho que a gente ainda tem outros períodos pela frente de dificuldade que serão principalmente a questão
vamos dizer, uma segunda etapa da crise pandêmica, que vai ser quando as pessoas que já perderam seus empregos, perderem seguro-desemprego, perderem, ou então o empresário não conseguiu mais dar a volta, é aquele que ainda está conseguindo, ou que ele pegou dinheiro no banco. Hoje, pegar dinheiro no banco, você não pega mais em fundo, não tem um dinheiro barato de pandemia, né? Eles estão mais caros, pelo que eu pesquisei, pelo menos há uns 15, 20 dias atrás, que eu fiz uma pesquisa nos bancos aqui que eu trabalho, e as linhas de crédito que existiam eram mais baratas as de antes do que as da crise. E todas, sem exceção, exigem garantia real. Então, com garantia real fica fácil, né? Você vai lá, bota a garantia, pega o dinheiro, paga depois, dá um jeito. E quem não tem? E o microempreendedor, aquele empreendedor individual, o pequeno empresário que não tem uma garantia para dar, né? Então, esse também vai passar um sufoco. Então, assim, até vi um pouco que nos mandou um alô ali nas mensagens, o Rodrigo Rossoni, presidente da Ação Empresarial de Florianópolis, uma liderança exemplar nesse momento de crise. Também um grande celeiro de diretores do Excelência, né? Porque muita gente que passou por ali hoje está em cargos de destaque em todo o país. Por exemplo, o próprio Sandro Yuri Pinheiro, que foi diretor do Excelência, hoje é chefe do gabinete, membro nosso, diretor nosso lá na CIP por muito tempo, né? Ainda era, né? Até agora. O governo talvez não esteja mais. E lá o que eles fizeram, né? A CIF foi proativa no sentido de buscar, com o caixa que ela tinha, claro, não é qualquer entidade que pode fazer isso, mas ela atuou num papel muito maior do que o dela, fazendo um fundo de aval para que os associados dela pudessem pegar o dinheiro sem garantia. Tu já viu alguma entidade empresarial fazer um fundo de aval para seus associados poderem pegar dinheiro sem garantia? Eu nunca tinha visto isso. Não, fantástico, fantástico. Os processos burocráticos, porque é via Badesc, dinheiro do BNDES, muito difícil de acontecer. Aí tem alguns outros, vamos dizer, alguns outros obstáculos que inviabilizam o volume sair de cara, mas ela fez a parte dela, né? Então, acho que a gente tem que sempre... E tu vê toda tocada por voluntários, igual nós, né? Que estamos aqui gastando investindo o nosso dinheiro na entidade, pelo nosso tempo. E daí me lembra um outro comentário, né, que eu gostaria de fazer, antes que daqui a pouco vamos para 40 minutos, mas que a gente pergunta às vezes, mas o que você ganha participando do associativismo, né? O que você ganha com isso? Eu acho que quanto mais ganha, quem mais se dedica. Então, quanto mais você se dedica, maior teu retorno. Mas não é financeiro. Eu fiz muitos amigos, eu fiz muitos negócios, mas nenhum negócio com as entidades. Todos os negócios que eu fiz foram com os amigos que eu fiz no caminho. Né? Em situações que a gente, através do relacionamento, e aí vem aquela parte do início que a gente falou, né, Luiz, o relacionamento que tu constrói, a rede de contatos que a gente constrói nesses ambientes são de altíssimo nível. Né? De pessoas comprometidas, de pessoas sérias, porque quem não tem esse preceito vai morrendo pelo caminho. Aquele cara que entra para fazer negócio no associativismo, ele morre pelo caminho. Ele vai ficando para trás. Porque não é ali que sai o negócio. Né? Então é uma construção. Né? É uma construção que a gente acaba aprendendo e buscando fazer e tal. Eu brinco que esse cara que entra no nosso associativismo para fazer negócio é o Zé Cartão. Você chega numa reunião comercial, uma reunião empresarial, tá ele distribuindo cartão, querendo fazer negócio com todo mundo. E a grande verdade é que tem que plantar para colher. Isso daí eu acho que em qualquer ambiente, em qualquer cenário, eu acho que a pessoa tem que estar ali disposta a plantar e a contribuir, a devolver para a sociedade antes de querer tirar alguma coisa em troca. Então eu vejo muito isso. Giovanni, me dá que assim, a gente está se encaminhando para o final agora do nosso bate-papo, mas se tu pudesse dar um recado para os pequenos empresários, para os executivos de empresa, enfim, dá um pouco do teu recado, da tua visão, passa um pouco algumas palavras de quem, assim como todo mundo, né, tem uma expressão que eu tenho ouvido bastante, que é o tal do skin in the game, né, quem bota sua pele em risco, porque a gente que está aqui empreendendo, a gente que está aqui à frente das empresas,
que está junto nesse mercado, está todo mundo com a pele em risco. Então, assim, não tem a bala de prata que vai resolver para E todo somos mundo. o último da fila sempre, né? São os últimos da fila sempre, né, meu amigo? Então assim, o que que tu, de alguém que está no campo de batalha junto, assim, se pudesse dar algumas palavras de conforto para aquele pequeno empresário que está passando dificuldade, ou aquele grande empresário que está passando dificuldade, passa um pouquinho da tua visão, da tua leitura, para que, enfim, possa dar um pingo de esperança para as pessoas que estão do outro lado aí. Que alegria minha se eu puder fazer efetivamente isso, que isso aconteça para pelo menos uma pessoa que com o tempo possa nos ouvir aqui, né? Então, assim, acho que primeiro eu vou refazer aquela fala que eu falei lá atrás. Tudo passa. Tudo vai passar. A gente está num momento muito difícil. Tem coisas boas nisso? Tem. Vai surtir muitos efeitos. Mas o ruim vai passar e a gente vai voltar a ter uma situação boa. Por exemplo, né, o que vem de bom com essa pandemia? Uma revolução nas comunicações. Hoje as empresas acostumaram a fazer isso, a ouvir uma palestra aqui pelo Instagram, a fazer reuniões produtivas e de negócios, de bons negócios, de grandes negócios, à distância, economizando no avião, despesas de hospedagem, alimentação e tantas outras coisas, né? Otimizando o tempo e os recursos. Quer dizer, certamente isso vai ser uma evolução que também os nossos negócios vão ficar muitas coisas, né? Como eu falei da escola, por exemplo, de ter agora um ambiente digital integrado dela, né? Quer dizer, hoje com foco do sexto ao nono, mas daqui a pouco todos os outros alunos também vão se beneficiar disso. Então, que você possa implantar com as suas próprias pernas ou com o tamanho das pernas que você tem, aquilo que você acredita que vai te trazer um retorno e vai te trazer longevidade no seu negócio, né? Não tenha medo, né? Ouse, não tenha medo de arriscar, de fazer diferença, de arriscar um produto novo, principalmente se ninguém faz ele, né? Provavelmente é porque ninguém teve aquela ideia ainda. Não tenha medo. Se você acha que ele vai dar certo, né? Calcule os riscos, meça tudo que você tem disponível de recurso e faça. Vá atrás da diferença, né? Eu acho também que uma coisa importante, independente do tamanho do negócio, mas que depende de todos nós, é a valorização do mercado local. Então, por exemplo, eu vou viajar de férias, final de ano eu fui viajar de férias para Florianópolis, né? Porque morei a vida toda lá. Eu não compro lá, eu compro aqui. Vou conhecer eles na loja, compro uma camiseta, compro roupa de praia, compro chinelo, compro tudo aqui. Para valorizar o nosso mercado. Até porque depois eu quero que ele compre de mim também, né? Então, acho que a valorização local ela é muito importante. E ela é uma coisa diretamente ligada à nossa rotina, que você veja assim, por exemplo, agora a questão do Covid, né? Os restaurantes ficaram fechados por 60, 70 dias. Aí a produção acaba diminuindo. Aí o funcionário lá do frigorífico acaba sendo demitido porque não tem produção suficiente para tanta gente empregada. Ele tem filho na escola, ele assinava meu jornal, acaba tendo que tirar o filho, botar na escola pública, acaba tendo que cancelar a assinatura, sabe? Então, a cadeia, ela chega em todos nós sem a gente perceber. Então, o estímulo para quem pode manter os seus hábitos de consumo e valorizar o mercado local, comprando suas coisas na sua cidade, são muito importantes. Eu costumo fazer isso e estimulo que isso aconteça, né? E, claro, e aí os maiores podem apoiar mais facilmente os menores. Isso não quer dizer que a gente tenha que pagar mais caro, né? Também vai dar necessidade agora de todos os empresários de analisar as suas situações para que a gente possa ter uma vantagem competitiva e sermos fornecedores também para o público local. Não é porque tu está com a empresa aqui que todo mundo aqui tem que comprar de ti. Tem que ser competitivo, quer dizer, busque estudar principalmente. E eu acho que o recado mais importante aí para os menores empresários, eu acho que vai atender melhor, né? Não mistura o bolso esquerdo com o direito, né? Porque senão vai ser complicado. Você não pode ter o caixa da empresa misturado com o seu pessoal. Você tem que aprender a viver com aquilo que você pode tirar dela e não com aquilo que ela movimenta. Porque no primeiro momento de crise como essa, vai fazer falta e não vai ter mais para suprir aquele. Não vai estar mais no giro, né? Para te enganar de que você realmente está ganhando dinheiro quando às vezes não está, né? Eu acho que mas é uma questão puramente de gestão, de acompanhamento das contas, né? Também da inadimplência, não fazer negócios que não possam efetivamente acontecer.
Não adianta sonhar que as coisas vão cair do céu, né? Vá atrás do seu sonho, execute com planejamento, porque o resultado vem. Bacana. Eu apertei o botão aqui, ficou tudo estranho. Cara, muito legal o bate-papo, tá, Giovanni? Acho que é sempre um aprendizado para a gente estar ouvindo quem tá do outro lado. Hoje tu tens como eu falei, tens uma visão privilegiada do mercado. É sempre bom para a gente estar ouvindo um pouquinho do que tu está vivendo, porque assim, tu tá. Olha só que interessante, tu tem toda a visão da cadeia, né? É, Desde o cara que está na loja, que daí vai demitir o funcionário, que daí vai pingar no frigorífico, que vai tirar da escola, que vai deixar de comprar. Então, assim, é uma noção que poucas pessoas têm essa clareza de como que o mercado está funcionando hoje e, naturalmente, todos acabam sendo impactados, né? A sensação que eu tenho é que a nossa sociedade hoje ela está naquele momento que eu acho que a gente vai regredir alguns anos. Eu acho que os preços de tudo vão baixar, os serviços vão ficar melhores, porque eu fui dar uma fugida, né? Não aguentei mais home office, fui passar uns 3, 4 dias em Gramado e eu fiquei com uma sensação, né? Só tinha eu na rua caminhando por lá, então eu acho que estava até mais seguro que aqui em Florianópolis. Mas, tipo, eu fiquei com a sensação de que os garçons, os vendedores ficaram todos muito mais atenciosos, muito mais cuidadosos. Eles começaram porque como o Gramado é uma cidade turística, eles começaram a valorizar mais o turista, dar mais atenção, dar mais carinho, mais cuidado, porque já não é mais tão abundante. Então, o aprendizado que a gente tira de toda essa fase, é claro que esse aprendizado vem com uma dor gigantesca, né? A dor de não dar conta, enfim, de ficar endividado, de ter que dar uns passinhos para trás, etc. Ou às Mas vezes a dor de encolher, né? Porque todo mundo fica triste com isso, né? Ninguém gosta de encolher o seu negócio, de demitir, de restringir a operação. Isso é muito dolorido para o empreendedor. Isso também precisa ser levado em consideração. sim, Um outro aspecto que eu queria trazer também é que é bem provável que a gente passe os próximos meses e talvez anos por um novo momento de concentração de riqueza, né? Porque como muitas pessoas vão se apertar, vão acabar se desfazendo de patrimônio e às vezes em condição desfavorável. E isso vai fazer com que aquele cara que tenha dinheiro tenha mais ainda. Então a gente tem que prestar atenção nesse fenômeno também, né? Da questão sim, da concentração de renda, que para a economia é muito ruim, porque acaba fazendo com que o dinheiro gire menos, né? E sim, o povo só é mais rico, mais feliz com a economia que gira mais. claro. Não, muito bacana. Show de bola essa leitura. É, Gente, para quem está acompanhando a gente, tá? A gente bateu um papo aqui com o Giovanni Gobi, ele que é diretor executivo do jornal Folha do Oeste. Eu ia falar Folha de São Paulo, né? Mas é diretor executivo do jornal Folha do Oeste. Ele também, família de empreendedores, empreendedor serial, batemos um super papo com ele aqui. Tivemos a presença de diversos diretores e autoridades aí do mercado, até a presença do Rodrigo Rossoni, que é diretor aqui da CIF, a Regina, a Isabel, até o próprio pai do Giovanni estava aqui prestigiando a gente, Entrou o apesar pai, de entrou os filhos, entrou a mãe, a irmã, entrou toda a família aqui já. a família toda prestigiando, coisa boa, hein, Giovanni? Tá em casa então, cara. Super legal e o bate-papo, tá? Obrigado pelo teu tempo, Giovanni. Eu sei que ele é precioso. É, Jacir também tá aqui com a gente. Assim, eu sei que teu tempo é precioso e tu poder compartilhar um pouquinho com a gente é um presente aí que tu dá para a associação comercial. Obrigado pelo teu tempo. Giovanni, um abraço. é, Até a próxima e vamos nos falando aí. Um abraço para a galera. Obrigado, obrigado também, Luiz, a você e principalmente a todo mundo que assistiu e ainda vai assistir, né? Porque deve ficar salvo no nosso YouTube, talvez no IGTV do Excelência. Então, obrigado a você que também nos prestigia e estude um pouquinho mais ali dos nossos conceitos do Excelência, que vai te ajudar bastante. Show de bola. Vamos para cima. Valeu. Um abraço, gente. Valeu! Valeu, Renata. Valeu todo mundo que estava aí acompanhando. Um abração. Tchau, tchau.